pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Aqui vos fala José e no vídeo de hoje venho falar um pouco mais sobre a questão do dia 25 de dezembro. Dia 25 de dezembro, conhecido como o dia do Natal, onde algumas pessoas comemoram como sendo o dia da família e outras também comemoram, para além de comemorar o dia da família, também comemoram como sendo o dia de nascimento de Jesus Cristo. E é neste assunto que vou falar um pouco mais no vídeo de hoje. Será que Jesus Cristo nasceu no dia 25 de dezembro? Então, quando queremos tentar perceber essa questão, devemos recorrer às próprias escrituras sagradas, que é a Bíblia, que neste caso nos ensina um pouco sobre quem foi Jesus Cristo, um pouco sobre o seu nascimento, um pouco sobre o seu crescimento, um pouco sobre a sua obra, o seu trabalho na terra e um pouco sobre o que ele foi, quanto também, por que ele morreu, como ele morreu. Então, quando vamos, o primeiro ponto, a própria Bíblia não nos dá a data da morte de Jesus Cristo, tanto como não nos dá a data do nascimento de Jesus Cristo. Quando vamos já para a questão do dia do nascimento de Jesus Cristo, várias pessoas comemoram esta data do nascimento de Jesus Cristo como sendo o dia 25 de dezembro. Então, de uma certa forma, algumas pessoas já acreditam que comemora-se apenas nessa data pelo fato de ter-se uma data fixada para se lembrar o nascimento de Jesus Cristo. Mas, diferente deste pensamento, existem outras pessoas que chegam a acreditar que, de facto, Jesus Cristo nasceu no dia 25 de dezembro. E com este vídeo tenho como objetivo poder tentar responder essa questão, se de facto Jesus Cristo nasceu no dia 25 de dezembro. Dizer que, de alguma forma, algumas pessoas consideram lembrar o nascimento de Jesus Cristo nessa data é uma outra coisa. Mas dizer que Jesus Cristo nasceu nesta data é uma outra coisa. Então, de uma certa forma, quando vamos entender um pouco o contexto sobre o nascimento de Jesus Cristo, notamos o primeiro ponto de que, na altura em que Jesus Cristo nasceu, ele nasceu no estábulo, neste caso. Naquele estábulo, é um local onde vivem os animais. Pelo fato de os animais não estar presentes naquela noite do nascimento de Jesus Cristo, a Bíblia também nos dá uma prova de que os pastores haviam saído, estavam numa distância um pouco longe daquele local para darem pasto ao seu rebanho, dando a entender que é um período de escassez da vegetação. Por esta razão que os pastores saíram do local mais próximo e foram pastar o seu rebanho num território um pouco mais longe. E se formos a ver, o tempo que há escassez de pasto é o tempo da época seca, onde que não existe chuva. Neste caso, não pode chover, mas não recorrentemente como tem sido na época de abundância em vegetação, neste caso capim, resumidamente. Então, de uma certa forma, pelo fato de termos pastor fora das suas cidades, indo um pouco mais longe à procura de pasto, isso nos leva a acreditar que foi na época seca. E pelo fato de ser na época seca, também possibilitou com que os pastores dormissem lá, porque o anúncio que os pastores tiveram foi durante a noite. E Jesus nasceu durante a noite. Então, se de alguma forma, isso significa que aquelas pessoas estavam lá no campo, dormiram no campo e à noite assim estavam no campo. Então, não existia grande risco de que as pessoas pudessem sofrer com chuva, sofressem com molhas da chuva, neste caso, que também nos é ilustrado de que as pessoas, naquele caso, existia a possibilidade de pudessem dormir ao relento, neste caso, assim, sem nenhuma tenda ou qualquer coisa por assim e diante. Nem mesmo se tivesse as tendas não seriam tão favoráveis assim para que as pessoas dormissem fora de casa na época da chuva. Logo, o que deixa bem claro dos pastores dormirem no campo, o fato dos pastores irem em locais mais distantes de onde eles moram à procura de pasto, nos deixa bem claro de que esta época não calhou na época de dezembro, tendo em conta que em dezembro existe bastante abundância em pasto. Então não haveria necessidade dos pastores irem distante para conseguirem pasto, tendo em conta que a abundância do pasto é
muito grande, tendo em conta que também existe a possibilidade de que eles pudessem apanhar chuva, serem pegos pela chuva. Então, acredito eu que em nenhum momento um pastor teria esta ideia de ir para estar longe, correndo risco de apanhar chuva, sendo que nas proximidades onde as próprias pessoas têm os seus rebanhos, existe pasto em abundância, que de uma certa forma não seria necessário se deslocar para bem longe. Logo, o que nos deixa acreditar que de facto Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro e muito menos em novembro. Então, de uma certa forma, acaba sendo que dizer que Jesus Cristo nasceu dia 25 de dezembro é algo complicado de se acreditar, pelo simples fato de que as próprias condições que de alguma forma foram mencionadas na altura do nascimento de Jesus Cristo descredibilizam esta afirmação e esta possibilidade de que Jesus tenha nascido no dia 25 de dezembro. Existem certos boatos que dizem que o cristianismo em si é o movimento religioso que conquistou várias pessoas que de uma certa forma eram consideradas gentias. E essas pessoas gentias tinham certas coisas, certos costumes pagãos. Então, na medida em que vários pagãos se convertem ao cristianismo, e não só, quase, maior parte, posso dizer 90% dos cristãos, de uma certa forma, tinham origem pagã. Então, de uma certa forma, existiam certos costumes que os pagãos tinham, que de uma certa forma não iam contra aquilo que é a palavra de Deus, que é uma festa, neste caso, a festa que tinha uma data específica onde faziam as suas próprias festas, nesse caso, que é dia 25 de dezembro. Alguns faziam, naquela data, oferenda a deuses falsos. E alguns também faziam outras práticas também que condiziam àquela sua festa. Então, à medida que essas pessoas se tornaram cristãs, então eles acabavam deixando aquelas que são as suas práticas condenadas com os princípios bíblicos, com os ensinamentos religiosos, e daí adotavam as práticas aceitáveis perante Deus, perante escrituras sagradas, perante princípios bíblicos. Então, de uma certa forma, acabou se notando de que a festa em si não é nenhum problema, até que o próprio Jesus Cristo já participou em festas, já, neste caso, transformou água em vinho numa festa, neste caso, demonstrando que de alguma forma é favorável a festas, desde que o que é feito ou o que se faz numa determinada festa seja algo que não vai contra aquilo que são os princípios religiosos, tanto como sagrado, tanto como princípios bíblicos que de uma certa forma vêm da palavra de Deus, vêm dos mandamentos de Deus. Então, aqueles pagãos, quando se transformam em cristãos, eles deixam de praticar aquelas suas coisas que de alguma forma são erradas. Mas a sua festa amada do ano, que é dia 25 de dezembro, eles continuam a fazer a festa, mas seguindo aquilo que são os princípios bíblicos. Então, de uma certa forma, acabaram de alguma forma também algumas pessoas, para além de festejarem a nascimento de outras coisas por aí, pagã, então acabaram considerando como se fosse um dia da família, e ao mesmo tempo também considerando um dia onde que as pessoas comemoram, se lembrando, não que Jesus nasceu nessa data, mas se lembrando o nascimento de Cristo, tanto como hoje em dia se comemora a morte de Cristo, mas não existe uma data fixa onde que as pessoas comemoram a morte de Cristo. Então, só que aquelas pessoas, por ter uma festa mais importante, que de alguma forma a festa do dia 25 de dezembro sempre foi muito importante para os pagãos. Então, de uma certa forma, à medida que eles adotaram a crença religiosa, acreditaram em Jesus Cristo, e de uma certa forma todo aquele que é cristão sabe muito bem que o personagem mais importante na história do cristianismo é o próprio Jesus Cristo. Então, por que não levar a lembrança que se há de Jesus Cristo e torná-la comemorada no dia mais importante de nós? Se nós temos Jesus Cristo como a pessoa mais importante nas nossas vidas, então aquelas pessoas acabaram entendendo.
Então, nós temos Jesus Cristo como a pessoa mais importante nas nossas vidas. E temos essa festa que desde sempre é uma festa mais importante nas nossas vidas. Por que não unir as duas coisas mais importantes nas nossas vidas em uma só data? Logo, este é o possível pensamento que alguns estudiosos têm chegado para tentar se explicar sobre por que passou a se comemorar o nascimento de Jesus Cristo no dia 25 de dezembro. Então, de uma certa forma, algumas pessoas acabam dizendo que é certo dizer que no dia 25 de dezembro se comemora o nascimento de Cristo. Mas seria muito errado dizer que Jesus Cristo nasceu no dia 25 de dezembro. Mas o certo é dizer que Jesus Cristo nasceu em uma data diferente desta, mas o dia 25 de dezembro apenas serve como uma data, por ser uma festa muito importante. Aqueles pagãos que se transformaram em cristãos decidiram também unir a esta data muito importante o personagem, a pessoa, o ser mais importante das suas vidas, que é Jesus Cristo, neste caso, nesta data. Então, de uma certa forma, enquanto comemoram a festa mais importante da sua vida, anualmente, ao mesmo também inclui a pessoa mais importante das suas vidas anualmente, que é Jesus Cristo. Mas isso ao longo do tempo acabou criando esta confusão com várias pessoas, vindo a afirmar que Jesus Cristo nasceu no dia 25 de dezembro, o que não constitui verdade. Jesus Cristo não nasceu no dia 25 de dezembro, mas sim, nesta data se lembra o nascimento dele, tanto unindo a uma festa antiga que já vinha na antiguidade, que é uma festa pagã, sobre o dia 25 de dezembro. Então, neste caso, hoje em dia, posso dizer que, por mim, é certo dizer que dia 25 de dezembro comemoramos o dia da família, e é certo dizer que as pessoas comemoram o nascimento de Jesus Cristo no dia 25 de dezembro. Mas não é certo dizer que Jesus Cristo nasceu no dia 25 de dezembro, mas sim se comemora o seu nascimento, tendo que é a data mais importante de todos nós. Todos nós temos a nossa família como algo muito importante na nossa vida. Então, o dia que nós comemoramos o dia da nossa família é um dia muito importante. E pelo fato de nós termos alguém mais importante na nossa vida, que é Jesus Cristo, então acaba sendo meio que uma coisa puxa a lógica da outra, de que Jesus Cristo também está incluído nesta data em que nós comemoramos uma data mais importante para nós. Logo, dando a visão de que a importância que nós damos a esta data também é uma importância que nos obriga a puxarmos também, a lembrarmos também de alguém que de alguma forma temos como mais importante na nossa vida, que é Jesus Cristo. Bom, eu me chamo José, obrigado por me acompanhar até este exato momento. Para todos vocês que de alguma forma gostaram dessa informação, podem deixar vosso like. E se tem algo também a acrescentar neste vídeo, já convido a todos dizendo que os comentários estão abertos para comentários e opiniões de todos vocês. Obrigado pela atenção de todos até este exato momento. Me despido na esperança de nos vermos no próximo vídeo.